Obrigada. Então, pessoal, boa noite. Mais uma vez eu agradeço o convite e a confiança. Meu nome é Elizabeth e junto com as fisioterapeutas Jaqueline e Sheila, a gente preparou para vocês uma aula para falar um pouquinho do papel e do olhar do fisioterapeuta por trás das condutas que a gente preconiza num paciente, numa criança, num paciente pediátrico indicado a um transplante cardíaco. Eu componho a equipe da pediatria do Hospital das Clínicas da UFMG e hoje a gente vai falar um pouquinho agora, acho que travou também foi. Nós vamos falar um pouquinho agora desse programa de reabilitação na fase hospitalar. Teoricamente, o programa de reabilitação cardiovascular, alguns autores dividem em 4 fases, outros autores dividem em 3 fases, mas nós vamos abordar aqui essa fase, a fase hospitalar, que é a fase que inclui a chegada da criança no hospital, então a sua admissão, e vai até a alta dessa criança. É uma fase muito importante porque é o primeiro contato que essa criança vai ter com a nova condição dela. É a primeira vez que ela vai saber sobre sua condição clínica, sobre o transplante, e o fisioterapeuta está incluído desde essa admissão até a alta, e é um profissional muito importante na fase hospitalar, porque é o fisioterapeuta que vai engajar essa criança a participar de todas as fases até o final. Então, ele vai chegar para a gente na fase hospitalar, que é uma fase importante, e qual é o pensamento do fisioterapeuta assim que ele chega? É a funcionalidade, né? O fisioterapeuta, o primeiro pensamento dele é funcionalidade. Então, essa criança, como que ele chega para a gente? E a gente sabe que essa criança vai chegar com uma memória motora daquela condição dele. Então, a gente tem uma criança aí com um coraçãozinho pouco eficiente. E já tem uma memória de como que esse coraçãozinho trabalha, né? De como que esse coração trabalha. Então, por exemplo, vou receber um adolescente que gosta de dançar, mas a queixa dela é que toda vez que ela dança, ela chega em casa à noite e sente dor nos membros inferiores. Então, ela já tem essa memória motora de que toda vez que ela for dançar, ela vai sentir dor nos membros inferiores. Eu tenho uma criança de 4 anos, por exemplo, que adora correr no quintal, brincar com o cachorro, e de repente ele para de correr com esse cachorro, ele para de brincar no quintal e passa a arremessar a bolinha só pro cachorro, porque ele começou a cansar demais. Então, a memória que ele tem é que toda vez que ele corre, ou toda vez que ele brinca com o cachorrinho, ele cansa. Então, a gente vai receber essa criança já com a gente chama de memória motora, e isso é importante para a gente trabalhar tanto na fase hospitalar e dar o link. Aqui é até interessante a gente ressaltar que no Hospital das Clínicas a gente tem um link com o ambulatório do Borges, e isso é um ganho importante, porque o nosso paciente ele sai do hospital e já dá continuidade nesse processo de reabilitação dele. Então, qual que é o olhar do fisioterapeuta? Essa memória corporal que eu comentei com vocês um pouquinho. Nosso paciente que tem um coração insuficiente ou pouco eficiente, ele tem um descondicionamento cardiorrespiratório, ele tem um comprometimento cardiorrespiratório. E isso vai levar a uma vasoconstrição periférica, fisiologicamente pensando, vai levar a uma vasoconstrição periférica, causando hipofluxo. Então, a gente já vai receber uma criança, talvez, com queixa de dores em extremidades, por exemplo. Esse descondicionamento vai levar também a um aumento da resistência vascular periférica, fisiologicamente falando. Então, a gente já tem uma criança que vai cansar fácil. É uma criança que o limiar de tolerância de exercício dela é baixo. E, mais uma vez, ressaltando, a gente tem uma criança com essa cinesiofobia. O que é esse termo cinesiofobia?
é essa memória que a criança tem de que toda vez que ela faz alguma coisa, remete a uma dor, a um cansaço. Então, ela vai evitar fazer certos exercícios ou certas atividades, ela vai evitar brincar, vai ser uma criança que vai ficar mais quietinha, porque ela sabe que se ela fizer, ela vai sentir dor ou ela vai sentir um cansaço. Então, isso é importante para a gente também, para delinear o nosso plano terapêutico. E antes da gente entrar na nossa atuação assim, certeira, é legal a gente levantar alguns complicadores dessa cirurgia, né, de um transplante cardíaco. A criança que vai ser submetida a um transplante cardíaco, ela vai ser submetida a uma cirurgia, a grande maioria das vezes, essa cirurgia é a céu aberto. Então, ela vai ter uma incisão na região external, na região torácica, importante, e comprometimento de várias estruturas. Então, a nossa estrutura e função do arcabouço torácico vai estar comprometida. Então, já é um grande pensamento para o fisioterapeuta, né? Então, o físio já começa a pensar, pô, peraí, vou receber uma criança pós-transplante, cirurgia cardíaca. Nossa, incisão, então eu vou ter essa incisão da cirurgia, vou ter comprometimento de musculatura respiratória, vou ter comprometimento de lesão de terminação nervosa, vou ter comprometimento ósseo, então eu vou ter um corte nesse externo. Então, eu já começo a pensar várias coisas. O fisioterapeuta já começa a pensar o que eu vou ter que fazer com essa criança. Outro fator é a anestesia. Uma criança que vai ser submetida a uma cirurgia de transplante cardíaco, ela vai ser submetida a uma anestesia geral. Então, o físio já vem, né? Poxa, anestesia geral, então eu tenho um rebaixamento do centro respiratório, posso ter um comprometimento do nervo frênico por causa dessa anestesia, a minha atividade mucociliar vai estar diminuída, então a gente já vai começando a viajar, já vai começando a pensar aí nas complicações por causa da cirurgia. Além disso, a gente está falando de uma criança, né? Um bebezinho, ou uma criança, ou um adolescente de 15 anos, mas que vai sentir dor. É um procedimento bem agressivo, é um procedimento, é uma cirurgia que demora, é uma cirurgia delicada, e essa criança vai sentir dor naquela região. E a dor é um fator muito importante. Primeiro que, sentindo dor, a primeira coisa que a gente pensa é, eu quero evitar essa dor, então, o máximo que eu puder ficar quietinho, eu vou ficar. E o fisioterapeuta, ele é muito importante para motivar essa criança, né? Até a tentar, a movimentar, a não ficar só no leito. Então, é um grande desafio para a gente, porque a gente vai trabalhar no limiar da dor dessa criança. Eu vou ter que estimular a criança a fazer certas coisas e vou ter que pensar, poxa, ela está com dor, e é uma dor importante, né? E, além dessa dor, a gente vem com outros comprometimentos. O físico já começa a pensar, nosso maior aliado dentro da terapia intensiva ou outros setores é a tosse. E, poxa, a criança com corte na região anterior, anestesia, ventilação mecânica, sentindo dor naquela região, ela não vai querer tossir, né? Ela vai minimizar essa tosse o máximo que ela puder. Vai adotar uma postura antálgica, vai ficar quietinha, pensando nos lactentes que já têm uma atividade com o membro superior, ele não vai querer nem mexer com esse membro superior, vai ficar muito quietinho. Então, o físio ele vai trabalhando nesse pensamento, nesses complicadores da cirurgia, a gente já começa a traçar quais são os nossas condutas, começa a escrever já o nosso plano terapêutico, né? É uma criança que ela vai evitar respirar fundo. Por quê? Porque se eu for fazer um padrão respiratório profundo, eu vou sentir dor. Então, o meu padrão vai ser superficial, o meu padrão vai ser apical. Aí a gente já começa a pensar, poxa, as capacidades pulmonares, os volumes pulmonares já estão reduzidos, então nós vamos ter que trabalhar em cima disso. Criança, então abordar a criança
sobre até a cirurgia, porque se o adulto tem medo no medo de acontecer uma abertura daquela cirurgia, de ter uma evisceração, imagina uma criança que não tem um conhecimento, né, tão consolidado quanto do adulto, né, falando da criança menor. Então aí a gente já começa a ter uns ganchos, né, para pensar e montar o nosso plano terapêutico. Outro fator também é que essa cirurgia, por ser uma cirurgia complexa, muito provavelmente esse paciente vai chegar para a gente em ventilação mecânica. Então, aí já tem outras condutas que a gente vai ter que pensar. Esse paciente vai chegar ventilado mecanicamente, e aí como vai ser? Enfim, aqui a gente focou nos potenciais complicadores de uma cirurgia de transplante cardíaco. Aí, dividindo a fase hospitalar. Então, esse paciente chegou lá no hospital, foi admitido e teve indicação de um transplante cardíaco. Então, a gente vai ter essa fase pré-operatória. É importante falar que nessa fase o fisioterapeuta é fundamental, é essencial. É aqui que a gente vai fazer a nossa avaliação do nosso paciente, como que ele está, quais são as funções que ele ainda tem preservado para cada idade. Então, é um bebezinho de 6 meses. Quais são as funções que ele tem que ainda estão preservadas, que não foram comprometidas por aquele descondicionamento cardiorrespiratório que a gente falou lá? É uma criança de 6 anos, o que ela faz? Quais são as atividades que ela faz no dia a dia dela? Quais são as brincadeiras que ela gosta de fazer? E aqui que a gente vai perguntar também para os pais, o que ela gosta de fazer e que ela não consegue fazer mais, por causa dessa condição clínica dela. Então, o que essa criança perdeu? Qual foi a funcionalidade dessa criança que está comprometida? Então, aqui a gente vai fazer uma anamnese bem detalhada, bem importante dessa criança, uma avaliação de, vamos falar mais para frente, de funcionalidade, de força, para a gente basear o nosso pré-operatório com o nosso pós. E muito importante essa fase, o fisioterapeuta está presente nessa fase, porque é aqui que a gente vai treinar essa criança. Nós vamos familiarizar com essa criança. E com o lactente, nós vamos familiarizar com a família desse lactente. Então, é muito importante que essa criança me veja no pré-operatório e confie em mim. Porque quando eu chegar lá no pós-operatório e ela está com dor, ela está em uma ventilação mecânica, ela não quer fazer nada, ela olhe para mim e confie em mim. Porque eu vou pedir para ela fazer o que a gente treinou aqui no pré-operatório lá. Mas lá ela vai estar com dor. Mas o ganho para o fisioterapeuta e para a criança e para os familiares, o ganho a gente treinou antes. Então, essa criança ela tem um conhecimento prévio. Eu não vou precisar treinar essa criança lá, quando ela estiver com dor, lá quando ela estiver desmotivada para fazer, né? Então, nós vamos treinar padrões respiratórios, principalmente o abdominal. Vamos treinar o padrão abdominal com essa criança. Enche o barrigão, agora solta o ar. Por quê? Porque lá nós vamos explicar isso para ela também, ó, você vai adotar um padrão superficial. Você vai adotar um padrão mais apical. E você vai esquecer de respirar aqui com a barriga. Então, vamos treinar agora, porque quando chegar lá, eu quero que você faça isso comigo, tá bom? Nós vamos treinar a tosse, porque vamos orientar essa criança também, ó. A pediatria, ela tem um detalhe importante que é o intervalo que a gente tem, né? Então, a gente atua, a gente aborda, a gente recebe um bebezinho de 30 dias e a gente recebe uma criança de 17 anos. Então, é muito diversificado. A nossa abordagem ela é diversificada, o nosso plano terapêutico é diversificado e é muito amplo, né, a atuação. Então, é interessante a gente ter isso em mente, por quê? Porque as orientações, elas vão ser norteadas a partir da idade da criança. Então, eu tenho um bebezinho, vou trazer os pais para mim.
né? Eu vou trazer aquela família para mim, os cuidadores para mim, e falar assim, ó, nós vamos fazer assim, a cirurgia vai ser dessa forma, você vai encontrar seu filho assim, depois da cirurgia, mas confia, o fisioterapeuta vai, ele está presente o tempo todo. Então, conversando com os pais, eu tenho uma criança de 13, 14, 15 anos, eu vou conversar com ela. É uma criança que está naquela transição, sou criança, sou adolescente, né? Eu vou conversar com ela, ó. Fulaninha, deixa eu te falar, nós vamos treinar a tosse agora, porque lá na frente você vai ter que tossir, tá? Então, você vai ter que fazer força e vai doer. Então, tem esse detalhe, né? Tem essa particularidade a população pediátrica. Então, nós vamos fazer esse treinamento de tosse previamente, essas orientações. E, mais uma vez, ressaltando essa memória motora. É importante falar dessa memória motora, porque a criança ela vai chegar para a gente com essa memória motora. Ou ela vai ter um receio de fazer alguma coisa, como eu falei anteriormente com vocês, ela vai ter um receio de fazer alguma coisa porque ela sabe que ela vai cansar, ela sabe que vai doer. Né? Uma criança de 4 anos, 5 anos de idade e vai visitar a avó que mora no 4º andar de um prédio que não tem elevador. Toda vez que ele chega lá na casa da avó, ele cansa. Aí ele não quer fazer mais nada quando chega lá. Por quê? Porque fez aquele exercício intenso. Então, a gente já tem que a limitação da atividade de participação dessa criança, por exemplo, a subir e descer degraus. Então, a gente pode usar isso, baseado na nossa anamnese, na conversa com os pais, que é uma dificuldade que ele tem, foi uma dificuldade que ele trouxe para a gente, né? Que ele chegou para a gente no ambiente hospitalar. Então, esse pré-operatório ele é muito importante para a criança ganhar essa confiança no terapeuta. E é muito importante para a gente também, porque é a partir daqui que a gente vai escrever o nosso plano terapêutico. Ilustrando, conversei com as meninas aí da Liga, elas falaram que tem profissionais e estudantes de outras áreas, então eu não coloquei o nome nas imagens, mas aí eu vou falando, tá? Vou tentar falar mais devagar, porque eu tenho o hábito de falar muito rápido. Aqui é um padrão diafragmático, então a gente vai treinar essa criança a fazer esse padrão diafragmático, a tosse, sempre orientando essa tosse com uma contenção, pode ser uma contenção manual ou uso de travesseiro, a gente faz uso de travesseiro, de almofada, porque você faz essa contenção na região da cirurgia e uma contenção abdominal também, você ajuda aquele pico de força respiratório. Criancinhas menores, muito legal assim, é interessante a gente trazer os brinquedos deles. Então, conversar com a mãe, ela tem alguma bonequinha que a gente possa fazer assim, ou um desenho, ou uma incisão, para a gente mostrar para a criança que aquele ursinho dela tem o mesmo que ela, e vai ter o mesmo corte que ela, e vai fazer a mesma cirurgia que ela, né? Uma criança maior, não sei, os seus 6 anos de idade, a gente traz uma imagem de um Homem-Aranha, sei lá, o Homem de Ferro, também com um corte cirúrgico, usando uma almofada na barriga e simulando uma tosse. Então, sempre trazendo essa abordagem lúdica, trazendo para o ambiente da criança. Porque é complicado a gente fazer uma terapêutica e introduzir a criança sem jogar para o lúdico, né? E aqui, mais uma vez, só ressaltando, a criança maior, a gente consegue conversar diretamente com ela, conversar diretamente com a criança, explicar para ela como vai ser o pós-operatório, como que vai ser o pós-operatório. E as criancinhas menores, a gente traz a família para junto da gente. Essa é a ficha de avaliação e de admissão que a gente usa no CTI pediátrico. Então, aqui a gente tem um detalhamento da história pregressa dessa criança, da história atual, como que ela chegou para a gente delimita aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar o cursor. A gente delimita aqui a história da criança que chega para a gente. A nossa ficha ela é dividida
na avaliação respiratória e mesmo que seja terapia intensiva, a gente também faz avaliação funcional e estrutural dessa criança. Então, como que essa criança chegou para a gente no CTI? Ela estava em suporte ventilatório? Qual o suporte ventilatório? Como que está o padrão como que está o padrão respiratório dessa criança? A tosse dela, como que está? Aqui na avaliação funcional e estrutural, a maioria das vezes, uma criança pós-operatória de transplante cardíaco, ela chega para a gente ainda sedada. Então, a gente vai avaliar pela escala de Comfort. Eu só não desmembrei a escala de Comfort, peço perdão por isso. E desmembrei aqui as outras duas escalas que a gente usa. As duas escalas que a gente usa para fazer a avaliação funcional dessa criança. Também para nortear o nosso plano terapêutico. Essas escalas funcionais a gente vai fazer assim que ela tiver um despertar eficaz. E essa é a escala FSS, as duas escalas são validadas. E essa escala FSS é a versão brasileira, ela é adaptada para a versão brasileira. Então, aqui a gente avalia qual que é o estado respiratório dessa criança, qual que é a comunicação dessa criança, como que ela chega para a gente, a funcionalidade motora e o MRC, que a gente vai avaliar qual que é o grau de força dos principais grupamentos musculares. Então, só para ressaltar que mesmo, como eu falei, mesmo sendo uma terapia intensiva, a gente foca também, se preocupa também em avaliar a parte funcional motora dessa criança. Desculpa. Só para ilustrar, é um anovacômetro, a gente usa para medir a PI, max, a pressão inspiratória máxima e a pressão expiratória máxima da nossa criança. Peak flow, faz a mensuração do pico de fluxo expiratório. No anovacômetro, importante para a gente traçar depois um plano de fortalecimento muscular se necessário. Peak flow para traçar um treinamento ou um fortalecimento da tosse se necessário. Vai guiar, são dois recursos que vão guiar o fisioterapeuta no desmame da ventilação mecânica da nossa criança. E só para deixar aqui também ilustrada a escala de Borg, essa escala de Borg a gente, para as crianças maiores, pergunta qual que é a percepção de esforço dela, então como que ela está se sentindo, e para as crianças menores a gente pede para apontar nas carinhas como que está o cansaço. Então, quando a gente montar o nosso plano terapêutico, a evolução vamos dizer, da dificuldade das etapas que a gente vai evoluir, nós vamos basear sempre pela escala de Borg, pela percepção de esforço da criança. Eu coloquei esse artigo aqui só para mostrar que os autores eles fizeram um estudo randomizado, cego, de dois grupos. O G1, as crianças receberam, fisioterapia pré-operatória na prevenção das complicações pulmonares em cirurgia cardíaca pediátrica. O G1, as crianças receberam o fisioterapeuta antes da cirurgia cardíaca. E o G2, a criança não teve contato com o fisioterapeuta no pré-operatório, somente no pós-operatório. E só a título de curiosidade, a gente vê aqui que foi um P significante. E, por exemplo, a atelectasia, que é um fator muito forte e presente em qualquer cirurgia, qualquer pós-operatório, isso não só para criança, mas para adulto também. Então, a incidência de atelectasia em qualquer pós-operatório ela é muito alta. Ela foi menor no grupo que as crianças tiveram uma abordagem pré-operatória com o fisioterapeuta. Aqui a gente tem outras complicações, o pneumotórax, derrame pleural, hemorragia pulmonar, enfim, hipertensão pulmonar, enfim. O grupo que teve um contato com o fisioterapeuta antes, ele apresentou menores complicações
do que o grupo que só encontrou com o fisioterapeuta depois. Então, a gente finalizou nosso pré-operatório. Aí, o que a gente tem aqui? O nosso pós-operatório imediato. Então, como que esse paciente, como que essa criança vai chegar para a gente no CTI? Pós-operatório imediato, é ele entrando no CTI. Não é assim que eu vou receber esse paciente. Vai variar de caso a caso. Vai variar, vai depender da gravidade e da complexidade que foi a cirurgia, que foi o transplante. Essa criança, ela pode chegar para mim com uso de amina. Ela pode chegar para mim com necessidade de administração de óxido nítrico, com a necessidade de ventilação mecânica alta. Então, é sempre uma surpresa como que essa criança vai chegar. E a gente tem que tá sempre preparado para todas as complicações que podem ocorrer. No pós-operatório imediato, aí a gente vem, o que o fisioterapeuta pensa? Aí jogando para a clínica, para a prática novamente. Qual que é o pensamento do fisioterapeuta, então? Essa criança está ventilada. Então, o primeiro pensamento do fisioterapeuta é, eu preciso tirar ela da ventilação mecânica. Né? Então, vamos esperar estabilizar, vamos fazer esperar uma estabilidade hemodinâmica, para tirar ela da VM o mais rápido possível, para estubar essa criança o mais rápido possível, fazer o desmame da ventilação o mais rápido possível. A gente sabe, né, que 24 horas de ventilação mecânica, a gente já tem um comprometimento no diafragma, uma fraqueza adquirida no diafragma por causa da ventilação mecânica. Então, o físio ele já vem assim com esses pensamentos, né? Não, vamos tirar da VM. E enquanto a gente não consegue tirar ele da ventilação mecânica, é sempre importante enfatizar a nossa atuação aí na desobstrução brônquica e na respansão pulmonar. Então, vamos garantir as capacidades pulmonares adequadas para aquela criança, para aquela faixa etária, para aquele peso, e garantir uma perviedade da via aérea artificial dessa criança. E outro ponto que o físio também é louco, pensa também assim, na hora, é a questão da mobilização precoce. Então, o nosso paciente não pode ficar parado. Aí uma criança desse jeito chega para você, o que você faz? Fala, tipo, não posso mexer nem o dedinho do pé dela, né? Não, posso, né? Então, vai depender de caso a caso, como que a criança vai chegar para a gente vai traçar um plano de mobilização precoce. Não pode, essa criança chega para a gente com dreno, dreno mediastinal, dreno torácico, vamos evitar mexer com ela por causa de instabilidade, né? Amina alta. Ok, sim, mas assim, se eu fizer um posicionamento da cabeceira elevada, se essa criança permitir, hemodinamicamente falando, eu elevar essa cabeceira da cama dela, o que eu vou fazer? Eu vou, com o estímulo da gravidade, eu já posso estimular o coraçãozinho dela. Então, já dá um feedback para esse coração novo que ela está recebendo. Uma criança que maior, vamos fazer uma bomba tibiotárstica para ajudar no retorno venoso, né? Só o fato do fisioterapeuta dobrar a perninha da criança, por exemplo, eu já consigo auxiliar no mecanismo de tosse dela. Então, ela está entubada, por exemplo, está com sentindo dor, mesmo com sedação, com analgesia, o fato da gente posicionar a perninha, a gente faz consegue auxiliar na compressão abdominal e já ajuda na tosse dessa criança. Então, de caso em caso, nós vamos pensar. Só para ilustrar, aqui alguns recursos que a gente pode usar. Então, nossa criança foi estubada. E agora a gente precisa trabalhar com essa criança no ambiente intensivo. Aqui a gente ilustrando, a gente tem aqui o Respiron. Faz uso do Respiron na pediatria, porque ele é um bom feedback. E ele é lúdico também. Então, o fato da gente pedir a criança para brincar com aquelas bolinhas ali, é uma terapia lúdica, é um feedback positivo para uma criança. Não com o objetivo, né, de fortalecimento pulmonar, não é isso, mas com o objetivo de a gente conseguir alcançar aquela capacidade pulmonar do paciente. Então, um paciente que está com medo de fazer uma ins profunda,
O shaker, a gente pode usar mesmo ele com dor e ele não querendo fazer muito, trabalhar na capacidade pulmonar total dele, a gente consegue fazer o shaker mesmo basal. Se ele soprar o shaker basal ou colocar uma pressão maior, vai ser a mesma oscilação que vai vibrar ali. A gente tem a válvula spring load com a PEP, então dá aqui uma pressão expiratória para a criança, para a gente trabalhar esse fortalecimento. E aqui é um exemplo de um epapselo d'água. Então, a gente usa uma coluna de água e essa coluna de água, com um caninho aqui dentro, você cria uma resistência. E essa resistência, ela tem uma mistura, uma função mesclada dessas duas técnicas aqui. E o cepapselo d'água, ele é positivo nessa população porque ele é lúdico, né? Então, aqui, a criança que sabe soprar, tá? Que ela sabe distinguir que ela não pode puxar a água. Então, já é uma criancinha que consegue entender que ela vai soprar, que ela não vai puxar essa água. A gente coloca sabão e faz bolinha de sabão. Enfim, fica uma terapia mais lúdica para essa criança. E o empilhamento aéreo, que inclusive a gente treinou lá no pré-operatório, lembra? A gente treinou com essa criança no pré-operatório, de que a gente ia fazer esse empilhamento aéreo para reverter uma atelectasia ou para auxiliar na expansão pulmonar, alcançar essa capacidade pulmonar dela. Aqui que é legal. A gente tem alguns detalhes que algumas vezes a gente escuta assim, o físio está brincando com a criança, então o físio fez isso, colocou a criança sentado, e o fisioterapeuta, ele realmente tem aquele olhar de que não é simplesmente colocar essa criança sentada, né? Essa criança ainda entubada, suponhamos que ela seja um pós-operatório cardíaco, eu coloquei ela sentada e coloquei ela para fazer atividade aqui de colorir, e olha o quanto ela está trabalhando com a musculatura superior dela. Olha a sobrecarga que ela vai dar para o coraçãozinho dela, para o novo coração. Aí aqui eu aumento, ela já está com apoio do cotovelo aqui, aí eu vou tirar esse apoio do cotovelo, vou afastar essa mesa, vou tirar, então eu vou aumentar mais ainda essa atividade dela. Trabalhar aqui o complexo do ombro da criancinha. Não é simplesmente sentar, né? Ludicamente, trabalhando aqui o colorir. Aqui a gente colocou uma criancinha de pé nesse brinquedinho. É um brinquedinho que vira 360. A gente tem vários estímulos aqui. E é um brinquedinho que para ele fazer alcance de membro superior. Então, suponhamos que ele seja um pós-operatório de cirurgia de transplante cardíaco. Então, ele vai trabalhar alcance com o membro superior. Ele tem estímulos ao redor dele. Ludicamente, ele já está fazendo um alongamento de musculatura anterior. Sedestação. Sedestação é sentar o paciente beira-leito. É uma conduta do fisioterapeuta, mas não é simplesmente assentar o paciente beira-leito, né? Aqui a gente está trabalhando o controle de tronco desse paciente, o uso da bola no caso desse paciente. A gente está trabalhando aqui quadríceps, muito importante. Quadríceps é a musculatura que mais demanda fluxo sanguíneo. Então, ó, já estamos trabalhando a bomba cardíaca nova dele aqui. Ciclo ergômetro. A gente adiciona o ciclo ergômetro aqui, ele em sedestação. Aqui, esse bebezinho lindinho aqui, bonitinho, espreguiçando, é porque eu não achei, e eu até tenho uma foto de uma paciente, a gente chama de posicionamento de banho de sol. Então, colocar o paciente nessa posição, eu já estou fazendo um alongamento dessa musculatura anterior, um alongamento no limite da dor do bebê, da criança, claro, tomando cuidado com a cirurgia cardíaca, com o corte cirúrgico, mas a gente já ganha uma amplitude. Aqui é um posicionamento que a gente orienta para os pais, para levar esse posicionamento para casa, ou na enfermaria, ou em outros momentos que o fisioterapeuta
não vai poder trabalhar com essa criança, mas orienta os pais. Aqui outros exemplos, né, de atividades que a gente pode fazer no pós-operatório. Então, a gente não está mais no pós-operatório imediato, a gente está aqui no pós-operatório da criança, e aí a gente vai evoluindo. Então, à medida que essa criança, ela permite, à medida que ela pede, né, e que dentro do limite da dor e da tolerância dela. Amplitude passiva, ativa de movimento, aí a gente vai para uma movimentação ativa. A gente tem um treino de transferência, olha que importante, eu tirar essa criança da cama e fazer o treino de transferência dela da cama para uma cadeira de rodas, por exemplo. Então, eu vou colocar ela em sedestação, depois que eu colocar ela em sedestação, eu vou colocar ela ao lado da cama. Posso fazer uma marcha estacionária com essa criança. Essa marcha estacionária eu posso evoluir a dificuldade. Então, primeiro eu faço uma marcha estacionária com a tríplice flexão de membro inferior, bem pequena. Aí, no próximo dia, eu vou fazer uma tríplice flexão. Eu já aumento essa amplitude da tríplice flexão. Na outra, eu aumento mais ainda e faço uma marcha soldado. Aí, passo de marcha estacionária e eu já passo para a cadeira de rodas. Treino de novo, da cadeira de rodas para a cama. Olha o quanto eu estou fazendo movimentação de quadríceps, quanto estou fazendo movimentação de membro inferior, o quanto a gente está trabalhando com essa criança. Vamos evoluir para deambulação. Esses circuitos funcionais com obstáculos, desceres e escadas, fica um pouco limitado dentro do ambiente do CTI pediátrico, porque o nosso ambiente ali é limitado, né? Mas são possíveis de serem continuados na enfermaria, e tem uma adesão muito boa com a população pediátrica. E esse slide aqui é interessante só para ressaltar que a nossa terapia ela tem que ser baseada em evidência associada com o desejo da criança. Então, eu não consigo trabalhar baseada em evidência um protocolo de reabilitação engessado e fechado com carga, repetição, não no ambiente hospitalar, com carga, com repetição, mas eu consigo casar qual que é a atividade daquela faixa etária da criança, o que ela gosta de fazer. Então, eu vou evoluir ali dentro, né? Uma criança que gosta de, não sei, gosta de bambolê. Então, hoje nós vamos fazer bambolê quantos minutos? Ou a escala de Borg, na tolerância do cansaço dela. Então, a gente casa a nossa prática baseada em evidência, claro, que é o fundamental, padrão ouro, com o desejo da criança, respeitando a faixa etária de cada criança que chega para a gente. Eu vou falar agora de um transplante cardíaco que teve lá no Hospital das Clínicas, de uma criança de 13 anos que agora ela é acompanhada no ambulatório. Ela tem um diagnóstico de cardiopatia dilatada e tem uma miopatia congênita a esclarecer. E tinha uma indicação de transplante cardíaco. Ela chegou para a gente no pré-operatório e nós, da pediatria, fizemos o pré-operatório dela. Então, conseguimos treinar padrão diafragmático, conseguimos treinar a tosse, conseguimos fazer as orientações quanto ao pós-operatório. Só que ela fez o transplante e ela foi para o CTI adulto. Ela foi para a UCO, para a unidade coronariana. Então, ela não veio para a gente no CTI. Então, a gente foi atrás desses dados, conseguimos saber que ela ficou no CTI, fez uso de ventilação mecânica durante 7 dias, fez uso de aminas, conseguiram, nesses 7 dias, desmamar e estubar a criança. O que foi dificultado foi o que protelou essa estubação foi a necessidade de amina. E dentro do CTI, eles conseguiram trabalhar exercícios no leito, ela cansava muito rápido, por causa dessa miopatia associada. E eles conseguiram fazer a sedestação beira-leito com ela.
Na enfermaria, ela também foi acompanhada na enfermaria da unidade coronariana. Então, a gente não teve acesso a essa criança depois depois do transplante cardíaco dela. Nós conseguimos esses dados e esse plano terapêutico que foi elaborado para ela com as fisioterapeutas que a atenderam no CTI na enfermaria. Na enfermaria, eles conseguiram evoluir para o ortostatismo, e o que é interessante que ela trouxe para a fisioterapia que ela gostava muito de andar de bicicleta. Então, quando ela trouxe esse dado, foi introduzido o cicloergômetro e a adesão dela na reabilitação foi muito maior. E da enfermaria, depois, ela foi encaminhada para o ambulatório. Então, hoje ela faz acompanhamento no ambulatório do Borges, que é o link que a gente tem do hospital com o ambulatório. Pensando na CIF, é uma criança que tem uma cardiopatia dilatada, uma miopatia congênita a esclarecer. Ela tem uma história pregressa de síndrome do bebê hipotônico, então ela tem hipotonia associada, e uma indicação de transplante cardíaco. Funções e estruturas corporais comprometidas com alterações. Uma fraqueza muscular generalizada, ela apresenta dispneia ao mínimo esforço. Aqui foi a CIF que a gente fez quando ela chegou para a gente no pré-operatório. Ela tinha uma fração de ejeção de 15%, então isso limitava também um pouco a abordagem limitou um pouco a abordagem de intensificar os exercícios. Chegou com necessidade de uso de aminas no pré-operatório e o humor dela estava deprimido. Atividades e participações. Quais foram as restrições? Ela tinha dificuldade de realizar as transferências no leito, ela cansava muito fácil, e uma dependência nas atividades de vida diária dela. Então, o pai e a mãe sempre ajudavam nos cuidados diários dela. E a participação, a queixa era a incapacidade de andar de bicicleta e atividade reduzida com pares. Então, sempre quando tinha atividades com outras crianças, ela era a que ficava mais quietinha, ficava no canto, não conseguia socializar com uma criança de 13 anos. No ambiente intensivo, o fisioterapeuta, ele olha mais quais são as barreiras e os facilitadores para desenvolver esse plano terapêutico dele, porque a atividade de participação fica difícil para a gente colocar em prática, né, ali no ambiente que é muito limitado para a gente. Então, no momento que a gente recebeu no pré-operatório, as barreiras que a gente tinha era que a mãe dessa criança ela era muito protetora. Então, ela tinha muito cuidado com a criança, então sempre evitava fazer alguma coisa. E a criança, pela condição clínica, era pouco cooperativa e ela era desanimada, também pela condição clínica dela, e queixosa. E quais eram os facilitadores? O pai era muito motivador, então o pai colocava muito gás para ela fazer as coisas, o pai recebeu muito bem a gente. E eles tinham uma rede eles têm ainda, e no pré-operatório a gente sabia que eles tinham uma rede de apoio de amigos e uma rede social muito importante, que ajudou muito, porque eles não são de Belo Horizonte, essa criança não é de Belo Horizonte, e precisou desse apoio, dessa rede, para conseguir ficar aqui em Belo Horizonte um tempo de 6 meses para o tratamento dessa criança. Então, gente, aí o que a gente conclui, né? Eu falei um pouco rápido, mas também eu perdi meu tempo aqui. Mas acho que a nossa conclusão aqui é que muitas vezes a pessoa que está ali de fora, pensando aqui nessa imagem, a pessoa que está de fora, a família dessa criança, ou até alguns profissionais da nossa equipe que não estão ali no dia a dia com o fisioterapeuta, eles olham para alguma conduta nossa e talvez eles não enxergam ou não conseguem enxergar a complexidade ou a construção que tem por trás daquela conduta. Então, todo o plano que a gente monta por trás daquela conduta para fazer o simples posicionamento de membro superior. Então, todo o pensamento que o fisioterapeuta tem. E o fisioterapeuta está incluído na equipe essencial da terapia intensiva, junto com o médico, junto com o enfermeiro. Ele é essencial na terapia intensiva porque é o fisioterapeuta, ele é o profissional responsável pelo movimento. Seja o movimento respiratório ou seja o movimento
do próprio corpo como um todo. Então fica é só uma brincadeira esse meme aqui, até para os profissionais de enfermagem que estão aí nos assistindo, mas muitas vezes a gente escuta, né? Não, vou deixar ele quietinho, tá dormindo, acabei de colocar ele aí, tá coberto e tal. Aí vem o fisioterapeuta, né? No caso é o Thor, eu acho, nessa imagem. E que descansar que nada, não, vamos levantar, vai sair da cama, e é isso aí. Então a gente tá sempre ali motivando essa criança a sempre mexer. Essas foram as referências que a gente usou para montar essa aula, algumas das referências que a gente usou, e agradeço a participação de vocês. Eu estou representando aqui toda essa equipe da fisioterapia do CTI pediátrico do Hospital das Clínicas. Aqui está meu e-mail, então, se quiserem entrar em contato ou tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigada. Em nome da LAMP, eu agradeço muito pela palestra, Elisabeth.